Graça e paz, meus queridos, amém? Boa noite para todos. E nessa noite eu quero ser direto no que eu vou falar, até porque o que eu vou... Obrigado, Hilda. Até mesmo porque eu irei falar já é um assunto que muitos já dominam, muitos já leram e releram, e eu quero trazer mais como um momento de reflexão e mais uma mensagem mesmo para que a gente reorganize algumas coisas. E quando eu falo reorganizar, eu falo sempre isso no que eu quero dizer. Eu quero ser o despertar para você, mas eu não tenho uma total razão. E ao mesmo momento, eu não sou aquele que te acusa para dizer o que você está ou deixa de estar. Deixe que a palavra fale por si própria. Deixe que a mensagem fale por si própria, ao seu coração. Porque melhor do que eu, você sabe. Melhor do que eu dizer, você vive. E que seja isso para nós nessa noite. O tema aqui é: sou casas, sou missão. E nessa introdução aqui, somos morada do Espírito Santo e como podemos cuidar e edificar a nossa casa espiritual. Eu quero fazer essa pergunta para você mais uma vez. Sou casa, sou missão. Então, portanto, somos morada do Espírito Santo. Como podemos cuidar da nossa casa? Nossa casa espiritual. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Durante todas essas conexões que nós falamos sobre casa, sobre templo, sobre santuário, o homem indiretamente, ele coloca essas indicações. Diante de alguns 2 anos para cá, teve muitas canções falando que eu sou casa, né? E outras que eu sou templo. Também tiveram muitas canções que verbalizaram esses termos. E toda casa, ela precisa ser arrumada, como uma época aqui, que eu canto ela de trás para frente, de frente para trás, de lado, direita e esquerda, que é a casa favorita. Eu canto ela de todos os jeitos, porque teve um ano aqui que eu acho que todo mês eu cantava ela uma vez. E essa canção, ela fala que eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E aí, quando falamos lá do altar, lá do Velho Testamento, era realmente um lugar que simbologia o quê? A santidade. E dessa simbologia de santidade, a nossa comunhão com o Senhor não basta apenas de alguém que só visita. Eu vou lá adorar o Senhor e eu vou... É como se fosse, não, eu vou visitar, Ele vai me visitar e depois nós vamos embora e está tudo certo. Mas Ele quer estar contigo para sempre. E essa comunhão, ela se amplia no projeto de que temos que todos os dias reorganizarmos a nossa casa, reorganizarmos as nossas vidas. E para organizarmos a nossa vida, a primeira palavra que veio ao meu coração é comunhão. Você só tem intimidade com alguém quando você tem uma profunda comunhão ou amizade. Certamente essa pessoa vai te dizer coisas que
talvez uma pessoa um pouco mais afastada não falaria. E aí, trazendo para o nosso Senhor, Ele quer te dizer coisas, Ele quer te falar coisas no secreto. Mas como está a nossa casa? Ela está bem arrumada? Ela está bem planejada por Ele? Você tem lido sobre Ele? Você sabe o que agrada, o que desagrada a Ele? Você sabe o que de fato Ele tem dito? Ou que apenas você ouviu falar? Deixa que essa conexão, deixa que essa casa, deixa que você seja habitação do Altíssimo, para que Ele possa te usar, para que todos os dias você possa ser alguém que seja boca de Deus para alguém. E esse ser boca de Deus é como todo dia uma dona de casa tem. Ela sabe das suas obrigações, e às vezes é até chato, tem até irmãs que não gostam. Como também tem outros irmãos que também não gostam de outras funções. Mas quando tira algo do lugar, você sabe. E quando alguém limpa de um outro jeito, como você limpa a tua casa, você também sabe. Irmãos e irmãs, deixa o Senhor te tratar. Deixa Ele ser dono da tua casa. Deixa Ele lá no teu secreto te visitar. E quando a gente bota aquele versículo, né, como ato de intimidade, né, eis que estou à porta e bato, se abrir, o lugar de secreto, o lugar de intimidade, o lugar de proximidade. Em 2 Reis capítulo 20, versículo 1 e 2, 2 Reis capítulo 20, versículo 1 e 2, por este tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Pode ir mais um. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, e aí ele inicia a sua oração. Pode ir mais um. O Senhor, lembra-te-me que andei diante de ti, e com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Aqui havia uma enfermidade, mas quando é muito difícil alguém ir para sua casa e falar algo, a gente não vai receber isso bem. Como também é muito difícil alguém dizer para a gente nós estamos errados. A gente não tem certas coisas que a gente tem um grau de resistência muito grande. Mas se nós somos casa, nós somos o templo, se nós somos dele, o que você ora, o que ele pede, ele responde. E se um dia ele te respondeu na tua intimidade aquilo que justamente era algo para conserto, para cura, ou até mesmo uma advertência, ou também uma resposta tão triste como essa, também de Ezequias, eu quero dizer para você, irmãos, Ele quer mais. Todas as quintas-feiras aqui, a gente, quando nós estamos orando, uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, é que até que ponto eu queira que o Senhor arrume minha casa. E até que limites eu coloque diante disso.
Porque na verdade, vai ter momentos que nós vamos só querer que Ele arrume aquilo que nos convém. E como Ele é Pai, Ele sabe a nossa maior necessidade. Eu não quero apenas uma visita, eu quero ser íntimo teu. Eu quero trocar contigo, bater papo contigo. Eu quero, através dessa amplitude de intimidade, ampliarmos a nossa comunhão, exercermos mais, buscarmos mais, orarmos mais, lermos mais a Bíblia e seguirmos. Sou casa. E diante da missão que temos, tem momentos que a gente precisa, urgentemente, olharmos para o espelho e vermos que não temos mais a idade que tínhamos. Avaliarmos diante da nossa casa, que justamente é um lugar que muita gente não gosta de ver. Eu só vejo mais o espelho quando eu estou raspando a careca, porque fora isso eu não curto muito olhar para o espelho. Mas diante desse olhar, diante de se avaliar, o Senhor está te vendo. E quando você olha para o espelho reflete aquilo que você é no momento, mas Ele olha muito mais além. Ele vê muito mais além daquilo que você está vendo no espelho, do que a idade, do que o tempo te proporcionou. Irmãos, deixa Ele entrar na tua casa. Mas que Ele fique, mas que Ele não seja uma visita. Mas que Ele entre e fica aí, mestre. Fale do jeito que eu estou, diga do jeito que eu sou. Fale das minhas situações, que haja conserto, que eu possa varrer a minha casa, para que eu possa cuidar da minha casa, para que eu possa perfumar a minha casa. Mas que principalmente, que eu te sirva e não me sirva. Para que eu possa ser essa conexão, para que eu possa ser aqui a amplitude deste amor. Seja de casa, comunhão com o Senhor e sendo comunidade. Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nós, anima uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixe de nos congregar, né? Como é costume de alguns. Não deixa de congregar. Que seja isso a comunhão, que seja isso a comunhão. Não deixa de estar perto. Graças a Deus agora estou sendo muito bem visitado. Está me fazendo muito bem. Antigamente ninguém podia visitar, porque de repente não poderia ir e não sei se voltava. Aí é só o Senhor pode revelar. Mas, como é bom tratar bem uma visita, não é? Eu costumo dizer que se quiser visitar bastante, pode visitar, porque aí eu compro umas coisas legais, e aí eu como algumas coisinhas. Porque fora disso é só dieta. Mas, dentro de casa, sabe? Ouvir, conversar, bater papo, é isso que o Senhor quer para a tua vida, amém? Diálogo, manhãs de choro de joelho, manhãs em que você se entrega totalmente e diz: Senhor, como é que eu estou, Senhor? Olha como é que está, conserta-me, endireita-me, me dê uma direção,
sabe? E aproveitar o ambiente que você vive, aproveitar o momento que você vive. Mas deixe ele entrar, deixe ele fazer morada, deixe ele justamente te usar, e aí você ser uma bênção. Amém. Que possamos mergulhar mais na sua palavra, e seguindo o que nós estamos dizendo aqui há um bom tempo, servir e obediência. Hebreus 3, 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança do qual gloriamos. Eu não sei se essa versão minha que eu li é agora da NAA, mas vou ler essa aqui mais uma vez. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Próximo. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz. O Senhor está aqui, amém? E se você acredita que o Senhor diz, e o Senhor fala, através dos nossos encontros, através dos teus momentos, certamente tem coisa na sua casa, como a minha, que precisa ser reajustada. Ninguém é tão perfeito como não tenha nada que arrumar. Ninguém é tão perfeito como tenta apontar o outro, dizendo que a sua própria perfeição até os constrange. Pelo contrário, estamos sendo todos os dias moldados, estruturados por Ele. Qual é a casa que não precisa de uma boa reforma? Qual é a casa que não precisa de um jeito que você planeja? Sempre precisa algo, sempre surge algo, e aí a gente começa a mudar aquilo ali. Deixa através da palavra o Senhor mudar a sua vida, deixa que o Senhor possa realmente trazer sobre você o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser restituído. Teve muitas vezes quando você orou e clamou ao Senhor, e você disse assim: Senhor, muda-me, Senhor, me dá uma estratégia, e o Senhor deu e você não fez, e aí ficou do mesmo jeito. Quem um dia não se irrita com o filho quando está na sua casa e pede assim: arruma isso aqui, e aí quando dá uma voltinha e volta de novo, está no mesmo lugar? Quem não se irrita com isso? Às vezes dá vontade de tacar na cabeça dele. Tu pegou aqui, ô Candelo? Mas aí tu fica calmo, né? Aí tu fala mais uma vez, fala a terceira. Aí a terceira você pode até jogar o pano. Mas você fica irritado. Ele fica imaginando como teu pai na intimidade. Eu fico imaginando ele dizendo, querendo coisas do secreto para te dizer. Não é possível, irmãos, que quem mergulha no secreto volte do mesmo jeito. Moisés não voltava do mesmo jeito quando tinha um encontro com Deus. Irmãos, do momento que nós temos, nos momentos que temos de intimidade, nós saímos transformados. E para sairmos transformados, precisamos todos os dias. Quem não precisa disso todos os dias, irmãos? Todos os dias. Todos os dias eu preciso mergulhar no secreto. Todos os dias eu preciso ser a sua habitação. Todos os dias eu preciso ser usado por Ele. Todos os dias eu preciso. Quem não precisa? Seja moldado. Seja moldado por Ele. A casa precisa ser arrumada, acessível, hospedeira. Precisamos deixar o dono entrar. E essa hospedeira aqui é porque, poxa, quem vai voltar numa casa que foi mal recebido?
Certamente ninguém. E aí, como nós somos casa, eu quero dizer para você, irmãos, quando alguém entra aqui pela primeira vez, tome cuidado no seu cuidado e na sua recepção, porque se de repente ele entra nessa casa, ele não volta nunca mais. Tome cuidado com a forma de tratamento na sua casa. Que se nós escolhemos aqui como a nossa casa, vamos receber as pessoas bem, vamos recebê-las de uma maneira hospedeira. Porque, irmãos, em toda família existem pessoas sensíveis, em toda família existem pessoas mais brutas, em toda família existem pessoas mais caladonas, outros mais sérios, outros mais, né? Existe numa família. Mas se existe isso numa família, você tem que também entender que o que você consegue receber, talvez o outro não receba. Então, seja acessível, seja casa acessível, seja casa hospedeira. Porque talvez não volte. E se nós somos esta casa, se nós somos essas pessoas que estamos aqui buscando ao Senhor diariamente, ou, enfim, quintas, sábados, reuniões e tal, que precisamos ser essas pessoas, para que elas voltem, e aí elas vão compreender melhor, e elas, quando começar a conviver contigo, vai perceber o dia de lua, o dia de não. Mas enquanto ela não mergulha nessa intimidade, a gente precisa sermos ponderantes, sermos cuidadosos, como alguém que recebe uma visita. E nesse diálogo aqui da missão, tem algo aqui muito interessante, que está lá no site, também no aplicativo, que eu peguei. Somos chamados por Deus a fazer parte de uma missão. Nosso papel é procurar entender onde, de que forma Deus quer nos usar. Cremos que a salvação do homem foi o objetivo de Deus na cruz. Todos nós, indivíduos e igreja, temos parte nesta missão. No local em que vivemos, acreditamos que plantamos e regamos o que Deus nos dá, o crescimento. Isso está no nosso aplicativo e também está lá na missão. Então, se nós fazemos parte disso daqui, nós entendemos a nossa missão. Somos chamados por Deus a fazer parte disso.